Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Leila mais uma vez, na matéria de filosofia. Vamos dar continuidade aos nossos estudos com o objetivo de chegar na aprovação do seu vestibular, numa nota excelente no Enem, certo? Então vamos dar continuidade. Como nós conversamos nas últimas aulas sobre o conceito de filosofia, sobre sua introdução, sobre duas ou três áreas da filosofia, como a moderna, a medieval e a antiga, hoje nós daremos continuidade com mais um tema, que no caso, especificamente a ética, mas não trabalharemos a ética isolada, e sim a ética juntamente com a moral. Pois bem, como todas as áreas, nós trabalhamos também com conceitos. E qual seria o conceito de ética e o conceito de moral? Apesar de duas coisas andarem juntas e serem aparentemente semelhantes, elas não tratam da mesma coisa, não versam sobre o mesmo assunto, certo? É como se estivéssemos falando de direito processual e o direito material. São coisas que andam em conjunta, mas não se misturam, não são a mesma. E assim se aplica aqui a ética e a moral. A ética seria uma análise sistemática e ordenada das ações do homem, do seu comportamento na sociedade, da sua conduta, tanto no individual quanto no público, certo? Pois bem, a moral já se trata de uma coisa mais, de certa forma, intimista. Fala do individual e do público, sim, só que ela se fala de características mais específicas, porque elas falam da motivação, de certa forma, da motivação do homem, da sua cultura, das suas tradições, dos seus costumes, são hábitos do homem. A moral não se confunde com a ética. A ética, então, de certa forma, seria o estudo desses comportamentos morais ou desses comportamentos amorais. Veremos mais para frente a diferença de moral, imoral e amoral. Certo, o conceito de ética, anota aí, não esquece. Ética é o estudo sistemático e ordenado das condutas humanas, das suas reações e da forma como ele se comporta no individual, no privado, no caso, e no público, no social. Qual é a diferença entre ética e moral? Quando nós falamos do conceito de ambas as coisas, nós já explanamos, nós já expomos, nós já estamos expondo o ponto divergente das duas. Uma é simplesmente o agir, de certa forma, e a outra seria o estudo desse agir. Seria a pesquisa, a motivação desse comportamento aqui, ó, da moral, certo? Compreendido o que é ética e o que é moral? Compreendido, professora. Então, vamos dar seguimento, vamos continuar. A ética também se divide em períodos. Quais são esses períodos? Nós temos o período clássico, que no caso é o período grego clássico, o período medieval, renascentista, no caso do Renascimento, meados do século XIX, século XX, e entre o século XX e o início do nosso século XXI. Certo? Pois bem, o período clássico, no caso, é a investigação desses comportamentos, dessas condutas, numa visão de que a natureza move, de que a natureza influencia nesse comportamento, nessa ação. Ou seja, você vê a motivação por uma visão natural, uma visão naturalista das coisas. No período medieval, essa ideia continua, ela prossegue na ideia de procurar um porquê, uma razão de ser do comportamento. Só que aqui deixa de ser Deus. Deixa de ser a natureza a suposta motivação dessas condutas. E passa a ser Deus o monomotor, o motor dessas ações. As ações passam, entre aspas, a ser guiadas por Deus, como se fossem ordens divinas. A ética vê as condutas humanas aqui de uma forma mais religiosa, de uma forma mística, de certa forma.
O Renascimento já para de se preocupar com a motivação, de certa forma, não absolutamente, mas de certa forma ele deixa de se preocupar com a motivação. Ele passa a questionar o valor das ações. Mas não é o valor de qualquer ação, é o valor das ações sociais. Ou seja, sociais, isso. O valor dessas ações mediante a sociedade, a forma como você se comporta, como você procede diante de situações em público, qual é a sua conduta no meio político, no meio, né, familiar, a sua conduta mediante terceiros. Compreendido? Pois bem, século XIX. No século XIX, nós vemos uma grande mudança, uma grande reviravolta, que é onde nós vemos o surgimento de conceitos de Marx, por exemplo, em que aqui passam a ser questionados os valores modernos. Como assim passam a ser questionados os valores modernos? Por exemplo, se você fosse analisar aqui no período clássico, que nós estamos aqui na Grécia, nós vemos que o homem não são todas as pessoas que são consideradas cidadãs, certo? Escravos não eram cidadãos, mulheres não eram, crianças não eram. E aqui nós já vemos uma visão diferente, certo? Nós vemos que todos, de certa forma, são tratados como cidadãos. E esses valores são questionados. Como assim essas pessoas são cidadãs se até pouco tempo atrás elas não eram? Certo? No século XX, nós não nos preocupamos mais com a questão dos valores, e sim a raiz do, entre aspas, do mal. Porque nesse período nós vemos um período de escuridão, por assim dizer. Então, de onde vem essa escuridão? De onde vem todo esse mal, essa cobertura negra sobre a sociedade? O que está motivando? O que é a raiz do mal? Qual a raiz do mal? Ou até mesmo, qual a raiz do mal no comportamento humano? Por que o homem é mau? O homem é de fato mau? O que motiva essa conduta dele, se ele não foi criado dessa forma? O que leva o agir diverso do homem? Há um porquê? É uma questão religiosa, é uma questão social, é uma questão interna, familiar, certo? E por último, nós vemos o período que compreende entre o século XX e o início do século XXI, que é o surgimento de novas áreas. Porque a ética, ela não é só ética, ela é bioética, ela é a ética sobre os direitos dos animais, ela estuda toda e qualquer forma de comportamento. A ética nos negócios, sim, não é só ética de comportamento humano, mas o homem também não se comporta de uma forma com relações empresariais. Então, qual a motivação daquele comportamento diferente na empresa, um comportamento diferente em casa, diferente na igreja? Então, aqui nós vemos o surgimento de novas áreas, de áreas diversas. E com isso nós percebemos uma característica bem marcante da ética, que é o fato dela ser uma área, assim, com enorme facilidade interdisciplinar. Por que uma facilidade interdisciplinar, professora? Porque ela se relaciona de uma forma muito leve, de uma forma muito natural, muito tranquila com outras áreas. Facilmente você vai ver uma pessoa do âmbito religioso vindo dar dar sua opinião, seu parecer. Vai ver um médico, um advogado, pessoas de outras áreas, biólogos, certo? Veterinários, pessoas de outras áreas se relacionando com a ética. Ou seja, é uma matéria interdisciplinar por se relacionar diretamente com outras áreas. De uma forma natural, de uma forma que ao invés de suprimir, ela expande a área,
ela ajuda na expansão, no entendimento mais fácil, mais razoável para as outras áreas, certo? Pois bem, ética, estudo sistemático das condutas e do comportamento humano, que se divide em período clássico, medieval, renascentista, século XIX, século XX, século XXI e século XX a século XXI. Perfeito. A moral. De que forma você vai descobrir como acontece, de onde veio, o que leva ao comportamento ser moral ou não, certo? Qual a raiz disso? Como isso acontece? E você não vai simplesmente chegar e perguntar, pelo contrário, você tem uma forma, ou melhor, uma forma não, mas você tem formas, no plural aqui, ó, nosso S, você tem formas de investigação moral. E que formas são essas? Normativo, descritivo e aplicado. Nós vamos nos ater aqui ao normativo e ao descritivo. O que seria, professora? O descritivo e o normativo. Pois bem, o descritivo e o normativo. O normativo é a investigação da ética, você parte do pressuposto se uma coisa é certa ou ela é errada. Ela é boa ou ela é má. Você parte de um ponto normativo, do sim e do não, do bem e do mal. Aquilo é correto? Certa pessoa está agindo de forma correta ou não está agindo de forma correta? Esse é o normativo. Você irá analisar a conduta moral da pessoa a partir da perspectiva de ser correto ou não, de ser certo ou errado. Descritivo. Professor, o que seria o descritivo? O descritivo não tem muita coisa a ver com o normativo, pelo contrário, você não parte do pressuposto do correto ou do errado. Você vai partir do pressuposto da própria conduta. Ou seja, você vai descrever a conduta. Por exemplo, você estava no semáforo hoje e viu que um jovem ajudou uma senhora a atravessar a rua. De que forma ele fez isso? Professora, ele apertou o sinalzinho para o sinal ficar vermelho, o botão para o sinal ficar vermelho, deu o braço para a senhora e atravessou com ela a rua de forma devagar até que ela chegasse do outro lado de forma segura. Percebe que você descreveu as condutas dele? Você detalhou cada passo. Apertou o botão, o semáforo fechou, deu o braço, atravessou a rua, certificou que ela estava bem, que ela estava segura e finalizou a ação. A partir daí, você vai ver se essa conduta teve uma consequência boa ou uma consequência ruim. Certo? É fácil analisar quando se trata de uma consequência de uma ação tão tranquila, corriqueira, tão normal. Mas e se no caso estivéssemos falando, por exemplo, de um pai em que a filha dele teve a honra manchada, se é que me entendem, e nisso ele tirou satisfação com a pessoa que manchou a honra da filha dele e por excesso, de raiva, ele acabou lesionando aquela pessoa e até mesmo matando. A priori, você vai dizer que a conduta dele é completamente errada, certo? Mas vamos descrever novamente a conduta. Descritivamente, vamos pegar passo a passo, detalhe por detalhe da conduta dele. O pai criou a filha de uma forma, moral, entre aspas, de uma forma que ele achava correta, e vem um sujeito e manchou a honra dela, a única coisa que o pai mais prezava em sua filha. O pai, num acesso de raiva, em decorrência da ação desse terceiro, foi até ele, teve um breve descontrole e acabou lesionando essa pessoa. Você poderia analisar essa frase de uma forma, olha, descreveu, beleza. Tá completamente descrita a ação com detalhes. Agora basta analisar. O pai, ele agiu de forma correta
pelo fato de ter ido tirar satisfações com uma pessoa que feriu a sua filha, ou ele está incorreto, pois por mais que a pessoa tenha feito isso, ele não deveria ter tido uma ação tão excessiva, não deveria ter lesionado, não deveria ter agido de forma a lesionar terceiro. Então, tá vendo como é muito mais difícil analisar de uma forma descritiva? Porque se você fala de correto ou não correto de uma órbita normativa, de praxe, logo você vai chegar à conclusão de que é incorreta, de que o pai agiu de forma totalmente irracional para um ser humano. Mas se você analisar de um ponto afetivo, de um ponto familiar, você vai dizer que o pai simplesmente estava defendendo a sua filha. Certo? Pois bem, pessoal, ética e moral. O aplicado. O aplicado, no caso, seria uma forma mais sistemática, em que você vai analisar aquilo tecnicamente na prática, certo? Pois bem, vamos dar uma resumida aqui rápida, pessoal. Ética e moral, conceitos. Vamos lá. Ética, análise sistemática e ordenada da conduta, do comportamento, tanto no meio privado quanto no meio público. Moral, conjunto de costumes, tradições e até que formam uma cultura. Períodos: clássico, medieval, renascimento, século XX, século XIX, século XX, século XX a século XXI. Todos períodos da ética. Diferença: a ética trata do estudo da conduta moral, ou seja, não tem como uma coisa ser igual à outra. E a moral, no caso, é a própria conduta. Formas de investigação moral, normativa, de forma correto ou errado, descritiva, no qual se descreve a ação e analisa detalhadamente, e aplicada, uma forma prática de se analisar a conduta moral. Pessoal, vamos ficar por aqui, até a próxima aula, viu? Segue a gente lá nas redes sociais, Sou Mais Edu, segue a professora Leila_Silva. Qualquer dúvida é só tirar, tá tudo no material, certo? Até a próxima.